Pedrinho Aguarechi. A ideologia nem era mencionada, ao se falar em psicologia social, pelos autores que pretenderam tomar conta da psicologia social, transformando-a numa disciplina individualizante e experimental. Far 1996 mostra muito bem como a psicologia social americana, com pretensões de se tomar hegemônica, descartou totalmente a dimensão social e a dimensão crítica da psicologia social. Essa dimensão mais relacional permaneceu tenuemente nos escritos de George Herbert Mead, nos inícios do século. E a dimensão crítica surgiu a partir da década de 1930, com os teóricos da Escola de Frankfurt, cuja escola se chamou especificamente Crítica da Ideologia, Ideologiekritik, Geuss 1988 e Freytag 1992. O conceito e a teoria da ideologia se fizeram mais presentes na psicologia social a partir da década de 1970, quando muitos autores, principalmente da Europa e América Latina, começaram a incorporar o tema em seus estudos e pesquisa. Moscovici, por exemplo, chega a afirmar que o objeto central e exclusivo da psicologia social deve ser o estudo de tudo que se refere à ideologia e à comunicação do ponto de vista de sua estrutura, sua gênese e sua função. 1972, p. 55. Ideologia, domando um conceito amplo e complexo. Talvez não exista conceito mais complexo, escorregadio e sujeito a equívocos, no campo das ciências sociais, do que o de ideologia. Embora o nome como tal, ideologia, somente tenha aparecido há pouco mais de um século, sua realidade já estava presente desde que se começou a pensar a vida social, com diferentes nomes, mas querendo designar a mesma realidade. Assim, por exemplo, a ideologia já era discutida nas culturas gregas e romanas. Mas foi sobretudo a partir do século XV e XVI que estudos mais pertinentes começaram a ser feitos sobre o assunto, apesar de ainda não empregarem o nome. Machiavelli, em Crick 1970, ao discutir as práticas dos príncipes, principalmente o uso da força e da fraude, para conseguir o poder, refere-se a estratégias que não se diferenciam das usadas hoje pelos poderes dominantes para se legitimarem. Mas é principalmente Bacon, em P.S., 1960, quem desenvolve um estudo extremamente próximo ao que hoje se costuma entender por ideologia, através de sua teoria sobre as 4 classes de ídolos, que nos dificultam chegar mais próximos da verdade. Esses ídolos são os da caverna, nossas idiosincrasias caráter, da tribo, superstições paixões, da praça, as inter-relações humanas, principalmente através da linguagem, e os ídolos do teatro. A transmissão das tradições e doutrinas dogmáticas e autoritárias, através do teatro, que seriam, hoje, os meios de comunicação social. A crescente importância da ideologia deve-se hoje, certamente, ao fato de nossa sociedade e nosso mundo tornarem-se a cada dia, mais imateriais, sempre mais sustentados numa comunicação verbal e simbólica. A primeira coisa a que precisamos prestar atenção, ao querer penetrar nessa realidade da ideologia, é que existem hoje inúmeros enfoques teóricos, que dão ao conceito de ideologia diferentes significados e funções. Não é tarefa fácil tratar esse assunto de maneira clara e inteligível. Vamos nos arriscar por esse terreno acidentado, minado, mostrando quanto possível as semelhanças, diferenças, sobreposições e relações dos vários aspectos presentes, em geral, na realidade da ideologia. Para melhor esclarecer e compreender os muitos significados de ideologia, vamos tentar traçar 2 linhas divisórias, em forma de cruz, formando 4 planos, 4 quadrantes e discutir, a partir daí, as diversas acepções de ideologia. Primeira linha, horizontal, ideologia como algo positivo ou algo negativo. Vamos inicialmente traçar uma linha horizontal, onde faremos uma primeira distinção central, onde a ideologia vai ser localizada em 2 grandes planos, a dimensão positiva e a dimensão negativa. Quadro 1. Dimensão positiva. Dimensão negativa. Ideologia no sentido positivo ou neutro, é entendida como sendo uma cosmovisão, isto é, um conjunto de valores, ideias, ideais, filosofias de uma pessoa ou grupo. Nesse sentido, todas as pessoas ou grupos sociais possuem sua ideologia,
pois é impossível alguém não ter suas ideias, ideais ou valores próprios. Já a ideologia no sentido negativo ou crítico, alguns falam até em sentido pejorativo, seria constituída pelas ideias distorcidas, enganadoras, mistificadoras. Seriam as meias mentiras, algo que ajuda a obscurecer a realidade e a enganar as pessoas. Ela se apresenta como algo abstrato ou impraticável, como algo ilusório ou errôneo, expressando interesses dominantes e como que sustentando relações de dominação. Na faixa de cima, numa concepção positiva ou neutra, poderiam ser colocados autores como o próprio criador do termo, de Stuart Tracy, 1803. Ideologia é o estudo das ideias, que por sua vez são uma emanação do cérebro, de Lenin, 1969, e Lukács, 1971, como as ideias de um grupo revolucionário, e a formulação geral da concepção total de Mannheim, 1954, que afirma que tudo que nós pensamos é ideológico, pois é impossível não se deixar contaminar pela situação social em que alguém nasce e vive em. Outras palavras, Mannheim identifica aqui ideologia com conhecimento. Como todo conhecimento é condicionado, assim toda ideologia é condicionada. Mas nisso não há nada de errado. Entre as concepções crítico-negativas poderiam ser colocadas as três concepções de Marx. Confronte com Thompson, 1995. Ideias puras como autônomas e eficazes conforme defendiam os hegelianos, sem ligação com a realidade, 1989. As ideias da classe dominante, 1989. E um sistema de representações que serve para sustentar relações de dominação, 1968. Também estaria aqui a concepção restrita de ideologia de Mannheim, 1954, isto é, as ideias dominantes de um grupo sobre outro, dominação de classe. Segunda linha, vertical, ideologia como algo materializado, corporificado ou como prática. Na tentativa de compreensão das diversas acepções de ideologia, podemos agora traçar uma segunda linha, agora vertical, onde distinguiremos outros dois grandes conjuntos de ideologias. Ideologias como sendo algo materializado, onde a ideologia está corporificada na própria ideia, na forma simbólica ou mesmo concretizada numa instituição, como a escola ou a família, e ideologia como modo e estratégia, onde a ideologia é vista como uma prática, uma maneira como as formas simbólicas servem para criar e manter as relações sociais entre pessoas. Quadro 2. Dimensão. Dimensão. Material. Dinâmica. Concreta. Prática. Essa dimensão material concreta é exemplificada pela concepção descrita por Marx, 1989, onde ideologia é definida como sendo as ideias da classe dominante. Isto é, as ideias da classe dominante, pelo simples fato de serem da classe dominante, já seriam ideologia. A ideologia se concretiza nessas ideias. Outro exemplo desse tipo de ideologia é a acepção empregada por Althusser, 1972, onde ele define ideologia como sendo aparelhos ideológicos de Estado. Esses aparelhos são as instituições que são criadas no desenrolar da história, e que são frutos de tensões que se dão nas relações entre os homens, como por exemplo a escola, a família, as igrejas, os meios de comunicação social, as entidades assistenciais, etc. Para Althusser, a ideologia está materializada nessas instituições, elas constituem a ideologia. Na sua dimensão dinâmica, porém, a ideologia é vista como uma determinada prática, um modo de agir, uma maneira de se criar, produzir ou manter determinadas relações sociais. A função da ideologia seria também a produção, reprodução e transformação das experiências vitais, na construção de subjetividades. Terborn, ao definir ideologia, diz que a operação da ideologia na vida humana envolve, fundamentalmente, a constituição e a padronização de como os seres humanos vivem suas vidas como iniciadores conscientes e reflexivos de ações no universo de significados. Nesse sentido, ideologia constitui os seres humanos como sujeitos, 1980, p. 2. E logo após, ele afirma que estudar o aspecto ideológico de uma prática é deter-se na maneira pela qual ela opera na formação e transformação da subjetividade humana. Juntando as duas linhas.
Até aqui analisamos dois eixos onde sempre aparece uma dicotomia, com dimensões opostas de ideologia. Na junção dos dois eixos, formam-se quatro amplos campos que servem para visualizar, identificar e relacionar quatro grandes concepções de ideologia. Quadro 3. 1, 2, 3, 4. Cada um desses campos possui, também, seus teóricos. Assim, no quadrante 1, há autores que definem ideologia no sentido positivo e como algo material. É o caso, por exemplo, de Mannheim, 1954, para quem a ideologia é algo positivo e concreto, como as cosmovisões das pessoas. Já no quadrante 2, temos ideologia como algo positivo, mas como uma prática. É a visão de Terborne, 1980 e muitos outros, que veem a ideologia como uma maneira de se criar e manter as relações sociais, sejam elas de que tipo forem. No quadrante 3, ideologia passa a ser algo negativo, mas algo concreto, como, por exemplo, as ideias da classe dominante de Marx, 1989. No caso de Althusser, 1972, ideologia abrangeria tanto 1 como 3, pois uma escola, por exemplo, materializa a ideologia, mas pode ser tanto positiva como negativa. Finalmente, no quadrante 4 teríamos ideologia como uma prática, mas não uma prática qualquer, deve ser uma prática que serve para criar ou manter relações assimétricas, desiguais e injustas. É essa exatamente a definição de John B. Thompson, 1995, que no nosso modo de ver é o autor que melhor trata a problemática da ideologia. Vamos nos deter especificamente nesse autor e nesse quadrante, daqui para frente. Muitos talvez estejam se perguntando por que fazer todas essas distinções, pois há muitas razões para isso. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o termo ideologia possui, como acabamos de ver, muitos sentidos diferentes. Toda vez que formos empregar tal conceito, devemos, pois, dizer qual o sentido que damos a esse termo. Isso é fundamental para podermos estabelecer uma comunicação honesta e correta. Ao mesmo tempo, sempre que formos ler ou escutar alguém empregando esse termo, devemos ver de imediato qual o sentido que esse autor ou locutor está dando à palavra. Somente assim é possível progredir no diálogo e na investigação. Em segundo lugar, podemos, a partir dessas distinções, vermos qual é o melhor enfoque para podermos fazer uma boa pesquisa e podermos realizar um trabalho que seja prático e útil à ciência e à sociedade. É nosso entendimento, por exemplo, que tomar ideologia no sentido negativo é bem mais interessante que simplesmente empregá-lo como sendo um conjunto de ideias. Ideias, cosmovisões, todos nós temos, e não há como ser diferente. O importante, porém, é saber se essas ideias são falsas, enganadoras, se elas podem trazer prejuízos aos nossos colegas. Finalmente, é sempre mais honesto, diríamos, empregar ideologia como uma prática, pois se a tomamos como materializada em alguma instituição ou ideia, é arriscado, cremos, afirmar que ela é automaticamente negativa. O que vai mostrar se uma ideia ou uma instituição possui uma dimensão negativa é a maneira como é empregada, isto é, sua função, se ela serve ou não, para criar ou reproduzir relações que chamaremos, daqui para frente, de relações de dominação. Nenhuma ideia, mesmo que seja da classe dominante, é por definição, mistificadora ou falsa. Precisamos ver, caso a caso, se ela está enganando ou não. Se ela de fato ilude e esconde a realidade, então disse que é uma ideologia. Do mesmo modo com as instituições. Uma instituição por si mesma, como a escola, por exemplo, não se constitui numa ideologia negativa. Só é negativa quando se consegue mostrar que ela ajuda a criar, ou reproduzir, relações de dominação, assimétricas, desiguais. Apesar disso, contudo, é importante deixar claro que não há critérios intrínsecos que forcem a adoção de uma ou outra dessas dimensões. Cada pesquisador tratará de fazer sua opção por uma delas, e nessa opção os critérios escolhidos serão os que, conforme o autor em questão, possam ajudar a investigar e compreender mais claramente os fenômenos concretos e os que possam ser úteis aos propósitos de cada investigador. É o que pretendemos fazer a seguir. Arriscamos sugerir um modo que julgamos prático e eficaz no tratamento dessa realidade complexa e provocante, dentro de uma perspectiva histórico-crítica. Um modo prático de se tratar a ideologia.
Em anos bem recentes, principalmente a partir dos estudos de Thompson, 1995, uma nova aproximação ao estudo da ideologia começou a ser desenvolvido, como vimos, em parte, no item anterior. A grande diferença nesse estudo é que se começa a deixar de lado a preocupação com a verdade ou falsidade de um conceito, o entendimento da ideologia como as ideias da classe dominante, ou a preocupação com a constituição específica de uma instituição que seja ideológica, os aparelhos ideológicos de estado de auto-ser, ou a preocupação com a concepção de uma ideologia reificada, ideologia como um ismo, por exemplo, socialismo, comunismo. Ideologia assume a dimensão de uma prática, de um modo de operação, de uma estratégia de ação. A concepção e o emprego da ideologia dentro dessa perspectiva evita a difícil e ingente tarefa de se verificar, em cada caso, a validade ou falsidade dos conceitos já estabelecidos. Essa concepção já pode ser visualizada em Marx, não de maneira clara, mas implícita, quando ele emprega a ideologia como sendo um sistema de representações que servem para sustentar relações existentes de dominação através da orientação das pessoas para o passado, ou para imagens ou ideias que desviam da busca de mudança social. Essa teria sido a legitimação do golpe de Estado de Luiz Napoleão Bonaparte, Marx, 1968. É uma concepção bem distinta da que é apresentada na ideologia alemã, 1989, onde a ideologia é tomada como sendo as ideias da classe dominante. Essa nova concepção de ideologia afasta nossa atenção de ideias abstratas de doutrinas filosóficas e teóricas, concentrando, em vez disso, nossa atenção nas maneiras como as formas simbólicas são usadas e transformadas em contextos sociais específicos. É uma concepção que nos obriga a examinar as maneiras como as relações sociais são criadas e sustentadas por formas simbólicas que circulam na vida social, aprisionando as pessoas e orientando-as para certas direções. De acordo com esse enfoque, estudar a ideologia é estudar as maneiras como o sentido serve para estabelecer e sustentar relações de dominação. Thompson, 1995, p. 76. Assim, um fenômeno ideológico só é ideológico se ele serve, em circunstâncias específicas, para estabelecer e sustentar relações de dominação. Isso quer dizer que os fenômenos não são ideológicos em si mesmos, não se pode retirar o caráter ideológico dos próprios fenômenos como tais, mas somente quando os situamos em contextos sócio-históricos onde eles passam a estabelecer e sustentar relações de dominação. E a questão de se dizer se essas relações estabelecem ou sustentam relações de dominação só pode ser respondida quando se examina a interação entre sentido e poder em circunstâncias particulares. Analisamos a seguir algumas implicações derivadas dessa concepção. A ideologia como uma concepção crítica. Concepção crítica contrapõe-se aqui à concepção neutra. Concepção neutra é a que caracteriza fenômenos como ideológicos, sem implicar que esses fenômenos sejam necessariamente enganadores, ilusórios ou ligados a interesses de algum grupo particular. Ideologia seria um aspecto da vida social, entre outros. Pode servir para a revolução, restauração, reforma ou perpetuação de qualquer ordem social. Exemplos de concepções neutras de ideologia seriam concepções que veem ideologia como puro e simples estudo das ideias, como um conhecimento que é socialmente condicionado, ou mesmo a concepção de ideologia como uma plataforma de análise e de luta do proletariado. Já a concepção crítica possui um sentido negativo, ou até certo ponto pejorativo. Implica que o fenômeno caracterizado como ideológico é enganador, ilusório ou parcial, e a própria caracterização do fenômeno como ideologia carrega consigo a própria condenação desses fenômenos. Sentido e formas simbólicas. Vimos acima que, dentro de uma perspectiva crítica, estudar ideologia é a maneira pela qual o sentido se serve para sustentar relações de dominação. O sentido de que se fala aqui é o sentido das formas simbólicas. E por formas simbólicas se entende o amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos por pessoas e reconhecidos por elas como contendo um significado. Essas formas são principalmente as falas e expressões linguísticas, faladas ou não, mas podem ser também formas não linguísticas ou quase linguísticas, como uma imagem visual ou um construto que combine imagens e palavras.
O caráter significativo das formas simbólicas pode ser analisado através de 4 dimensões específicas que são: a dimensão intencional. As formas simbólicas são expressões de um sujeito e para um sujeito. A dimensão convencional, a produção, construção, emprego e interpretação das formas simbólicas são processos que envolvem a aplicação de regras ou convenções de vários tipos. A dimensão estrutural, as formas simbólicas são construções que exibem uma estrutura articulada. A dimensão referencial são construções que representam algo de modo específico, referem-se a algo, dizem algo sobre alguma coisa, finalmente a mais importante. A dimensão contextual, isto é, as formas simbólicas estão sempre inseridas em processos e contextos socio-históricos determinados, dentro dos quais e por meio dos quais elas são produzidas, transmitidas e recebidas. C. O conceito de dominação. É importante e estratégico distinguir aqui 2 conceitos, o conceito de poder e o conceito de dominação. Essa distinção não é ainda muito comum nas ciências sociais. Poder é definido aqui como sendo uma capacidade de produzir algo, capacidade essa específica de cada prática, Guareschi, 1992. Todo tipo de prática envolve, assim, certa quantidade de poder. Além disso, toda pessoa situada dentro de um contexto socialmente estruturado tem, em virtude de sua localização, diferentes quantidades e diferentes graus de acesso a recursos disponíveis. Isso significa que tal localização e as qualificações associadas a essas posições, nas instituições e na sociedade, fornecem a esses indivíduos diferentes graus de poder. Já a dominação é uma relação, e se dá quando determinada pessoa expropria poder, capacidades de outro, ou quando relações estabelecidas de poder são sistematicamente assimétricas, fazendo com que determinados agentes, ou grupos de agentes, não possam participar de determinados benefícios, sendo assim injustamente deles privados, independentemente da base sobre a qual tal exclusão é levada a efeito. D. Modos e estratégias como sentido pode servir para estabelecer e sustentar relações de dominação. Esse é certamente o ponto mais prático e útil para quem quer se arriscar numa análise da ideologia. Quais os modos e estratégias empregados na criação e manutenção das relações de dominação? Ou, como o sentido pode servir para estabelecer e sustentar tais relações? Evidentemente, as maneiras são muitíssimas. Cada pesquisa vem contribuir para que se descubram novas e diferentes maneiras. Melhor discutir isso através de alguns exemplos. Suponhamos um político pronunciando um discurso em que afirma que a competição em âmbito mundial e o processo de globalização são condições indispensáveis que vêm favorecer o progresso e o desenvolvimento de todas as nações. Que está afirmado ou suposto aqui? Estamos diante de uma estratégia ideológica que poderíamos chamar de universalização. Esses processos irão, de fato, favorecer, e são indispensáveis a todos os países ou só a alguns? Na verdade, eles vêm favorecer apenas aos mais desenvolvidos, pois como mostrou muito bem Nelson W. Sodré 1995, globalização é simplesmente um novo nome para colonização. O que os países colonizadores faziam com os colonizados é o que fazem hoje os países com mais tecnologia e recursos com respeito aos menos desenvolvidos. Primeiro afirmam que a competição é o fator essencial a todo progresso e desenvolvimento. Depois a transportam a nível mundial. Nessa competição globalizada os mais fracos saem, fica claro, fortemente prejudicados. É o mesmo que dizer que um atleta que ao iniciar uma corrida está muitos metros à frente, e que possui muito mais recursos e preparo físico, tem as mesmas chances de vencer que seu parceiro colocado atrás e com menos recursos. Como não fica bem falar em colonização hoje, fala-se em globalização. Ou vejamos a atitude de uma mãe solícita ao descobrir que sua filha está namorando vários rapazes. A reação imediata é: minha filha, isso não é natural. Isso nunca foi assim. Mal sabe essa santa mãe que as tibetanas possuem muitos maridos, e que os árabes possuem muitas mulheres. Que estratégia é usada aqui? A estratégia da naturalização, ou da eternalização, que consiste em tirar dos fenômenos seu caráter histórico, relativo e transformá-los em eternos, imutáveis, naturais, ou se não escutemos a fala daquela empregada que ao ser perguntada por que há pessoas ricas, responde absolutamente convicta: rico é quem poupa. Que se esconde por detrás dessa fala?
uma enorme legitimação e justificação de uma situação desigual e muitas vezes injusta. Na verdade, grande número de pessoas ricas assim o são, em geral, por explorarem o trabalho dos outros. Quando digo por isso que rico é quem poupa, estou mistificando a realidade, propiciando uma explicação distorcida do fenômeno, legitimando a riqueza de uns, por um lado, e explicando por que alguns, no caso, a empregada, são pobres por outro lado. Eles explicam a si mesmos que são pobres porque não pouparam. Irão. Quando na grande maioria das vezes são pobres porque foram explorados. E mais, quando por acaso sobrarem alguns tostões eles. Correndo colocá-los na poupança propiciando indiretamente mais lucros ainda aos que fazem uso dessa poupança para empregá-la em investimentos muito mais lucrativos. Os exemplos poderiam assim ser multiplicados. Thompson, 1995, enumera 5 modos gerais de operação da ideologia: legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação, reificação, junto com inúmeras estratégias típicas de construção simbólica associadas a cada modo geral. Remetemos a seu texto para a descrição e exemplificação tanto dos modos como das estratégias. Esses mecanismos não são as únicas maneiras de operação da ideologia. Várias outras estratégias já foram identificadas em diversas pesquisas que poderiam se somar às descritas acima, tais como a rotulação ou estigmatização, onde se ligam determinados estereótipos a um sujeito ou instituição, propiciando, com isso, que relações de dominação se criem ou se perpetuem, a sacralização ou divinização, através das quais características sobrenaturais são referendadas a acontecimentos ou pessoas, criando-se com isso situações onde relações assimétricas de poder são instituídas com o prejuízo de diversas pessoas ou grupos, e ainda outras possibilidades. Guareschi, 1996. Além do mais, esses modos e estratégias podem se sobrepor e se reforçar, ou se legitimar mutuamente. E a valorização das formas simbólicas. Há ainda um último ponto que merece ser assinalado, que se mostrou extremamente útil na análise da ideologia. Como vimos, as formas simbólicas possuem diversas características. Elas têm um caráter intencional, convencional, estrutural, referencial e contextual. O caráter contextual significa que elas estão sempre inseridas num contexto sociocultural específico. São produzidas por sujeitos historicamente situados que possuem recursos e capacidades específicas. Ao mesmo tempo, elas são recebidas por sujeitos que estão inseridos em contextos socio-históricos particulares. Esses fatos fazem com que as formas simbólicas carreguem consigo diferentes particularidades a partir desses sujeitos. São essas especificidades que Bourdieu, 1977, discute ao analisar os diferentes campos de interação. E a esses recursos e capacidades Bourdieu chama de capital, e um desses tipos é o capital simbólico. Em tais circunstâncias, as formas simbólicas podem ser valorizadas de diferentes maneiras. Quando se conectam as posições que determinada pessoa ocupa dentro de certo campo de interação a diversos processos de valorização simbólica, podemos identificar diferentes graus de poder que passam a ser atribuídos a diferentes atores. Poder é entendido aqui como a capacidade de agir para conseguir diferentes objetivos, poder de fazer algo, ou de agir de determinada maneira. Ao agir, a pessoa emprega recursos disponíveis, capital. Ora, o fato de uma pessoa ocupar determinada posição, num campo de interação, como nas instituições, por exemplo, capacita a essa pessoa a conseguir determinados fins, realizar seus objetivos, tomar tais decisões. E pelo fato de possuir graus diferentes de poder, relaciona-se diferentemente com os outros. Surgem assim dessas interações diferentes relações que, ao se constituírem como sistematicamente assimétricas, desiguais, transformam-se em relações de dominação. Retornamos então ao campo da ideologia, entendida como maneira de criar e manter relações de dominação. A dominação dentro de tais situações é uma dominação mais estável, que não depende de circunstâncias que podem ser facilmente mudadas e transformadas, mas que por se situarem em instituições e até mesmo na estrutura social, possuem características mais estáveis e cristalizadas.
Surgem daqui outros tipos de estratégias típicas de valorização simbólica que podem servir, dependendo das circunstâncias, para criar ou manter relações de dominação, isto é, prestam-se a ser recurso ideológico dentro da definição por ele defendida. Exemplificando, pode-se dizer que uma pessoa, ao ocupar uma posição dominante dentro de um campo de interação, pode apelar a estratégias de valorização simbólica como a de distinção, o uso de vestimentas que materializam situações de prestígio, como o uso de gravata, etc., de menosprezo, de condescendência e assim por diante. Tais estratégias permitem às pessoas que estão em posição dominante reafirmar sua dominação, sem necessitar de demonstrações mais claras e específicas. Já quem está numa posição intermediária pode empregar estratégias de moderação, valorização dos bens à sua disposição, pretensão, fingindo ser o que de fato não é e buscando assemelhar-se aos de cima, ou desvalorização, depreciando as produções dos dominantes. E quem ocupa uma posição subordinada pode empregar estratégias de praticidade em vez de buscar requintes, dá valor a coisas práticas e baratas, de resignação respeitosa, aceita sua posição como inevitável, ou de rejeição, não aceita e ridiculariza o que é produzido pelos dominantes, rotulando muitas vezes tais produções como intelectuais ou efeminadas. Conclusão. Tentamos mostrar, de um lado, como o conceito de ideologia é complexo e multifacetado, tomado em acepções bem diversas. De outro lado, argumentamos que, quando tomado no sentido negativo e crítico, e como uma prática, isto é, como o uso de formas simbólicas para criar ou manter relações de dominação, ele se presta para fazer com que os estudos e pesquisas se tornem mais úteis e frutíferos. É realmente o que torna os estudos e pesquisas frutíferos. Mais que identificar cosmovisões gerais de pessoas ou grupos, o que na verdade cremos ser importante e necessário é revelar como as pessoas sofrem e são prejudicadas, na sua vida cotidiana, devido a relações que são estabelecidas de maneira desigual e injusta. Com isso, nosso trabalho poderá contribuir, de maneira iluminadora e emancipatória, na construção de uma sociedade economicamente justa, politicamente democrática, culturalmente plural, eticamente solidária. Leituras complementares. Em estudo abrangente bastante completo e crítico do conceito e da teoria da ideologia pode ser encontrado no livro de John B. Thompson, Ideologia e Cultura Moderna, Petrópolis, Vozes, 1995. Além do histórico do conceito, ele mostra os diversos sentidos em que ideologia foi tomada e sugere maneiras de se poder analisá-la. Um outro livro do mesmo autor, Studies in the Theory of Ideology, Londres Polity Press, 1984, traz também excelente material para compreender e criticar a ideologia. O livro de Marilena Chauí, O que é Ideologia, São Paulo, Brasiliense, 1983, é também um ótimo tratado introdutório e mais simples para quem quiser se familiarizar com o que seja ideologia. Bibliografia. Althusser, L. Ideologia e Aparelhos